Olá pessoal, meu nome é Altran, sou professor do curso de Educação Física do Unifeg. Estamos estudando regulação da função cardiovascular, já estudamos o controle intrínseco e extrínseco da frequência e agora nós vamos estudar sobre o controle intrínseco e extrínseco do volume sistólico. Determinando então, estudando a frequência e o volume, temos uma boa base para entender o débito cardíaco, portanto, o controle do sistema cardiovascular. Nós podemos definir o volume sistólico como sendo a quantidade de sangue ejetado pelo ventrículo numa única sístole. Para que a gente possa entender melhor, vamos estudar alguns conceitos importantes. Na diástole ventricular, quando o ventrículo esquerdo está relaxado, ele é preenchido com sangue num volume de aproximadamente 135 ml. E esse volume ele é preenchido no final dessa diástole, portanto ele é denominado de volume diastólico final. Após esse volume, após o ventrículo estar em diástole, inicia a sístole. E aí, na fase de sístole ventricular, esse ventrículo ele contrai e ejeta um volume de sangue de aproximadamente 70 ml para dentro da artéria aorta. Portanto, esse volume que foi ejetado é denominado de volume de ejeção ou volume sistólico. Resultado: se o ventrículo esquerdo ele foi preenchido com 135 ml de sangue e foi ejetado 70, portanto, nós temos uma sobra na diástole ventricular de 65 ml. Isso nós chamamos de volume sistólico final. Então, atenção, um detalhe. Quando o ventrículo, então, no final da sístole ventricular e começo da diástole, ele tem um volume ainda de sangue de aproximadamente 65 ml. E esse volume nós chamamos de volume sistólico final. Bom, para entender, então, esse volume sistólico, o controle intrínseco é um mecanismo ou uma lei chamada Lei de Frank-Starling, que lembra muito funcionamento de um elástico. Mas a Lei de Frank-Starling é definida como sendo, dentro dos limites fisiológicos, o coração bombeia todo o sangue que chega até ele sem que haja represamento. Isso quer dizer que, se um sangue chegar no volume diastólico final além daqueles 135, isso vai acarretar uma maior distensão da câmara, da parede ventricular e, como consequência, esse ventrículo vai contrair com mais tensão. Ele gera mais tensão. Então, esse maior volume diastólico final vai acarretar numa força de contração mais intensa, o que vai fazer com que haja um aumento do volume sistólico. Isso é bem representado na figura abaixo, que relaciona tempo com tensão, onde nós temos 4 curvas. E vocês percebam que cada curva, o sarcômero da fibra muscular, ele sempre vai ser distendido numa extensão maior, onde A ele tem uma extensão menor e em D uma extensão maior. E percebam que quanto mais o sarcômero é estendido, maior é a força com que ele contrai. O que lembra muito um elástico. Quanto mais você esticar o elástico, quando soltar, maior será a força de retorno. E o motivo pelo qual essa fibra muscular, ao ser distendida, ela retorna com uma força maior, é porque quando ela se distende, nessas fibras estendidas, a permeabilidade aumentada aos íons cálcio, e esse cálcio no meio intra gera uma contração, uma tensão maior de contração, o que faz com que haja um volume maior sistólico ou de ejeção. Aqui mostra o estiramento em relação ao volume sistólico. Perceba que nos valores de normalidade, 135 ml gera um volume sistólico de 70. Porém, se você estiver aumentando o volume diastólico final, você aumenta também o volume sistólico. Lei de Frank-Starling. O controle extrínseco é dado, e nós já estudamos, pelo parasimpático e pelo simpático. Lembram
que o parasimpático ele tem a capacidade de hiperpolarizar as células do nódo, o que gera uma menor frequência. E essa geração de uma frequência cardíaca menor também acarreta uma menor força-contração e um menor volume sistólico. O contrário é verdadeiro quando nós estudamos o simpático. A noradrenalina e a adrenalina vão promover uma maior frequência de despolarização do nódo e isso acarreta uma maior frequência e também um maior volume sistólico. Aqui nós observamos a comparação entre volume diastólico ventricular final com volume sistólico. Essa linha é a linha controle. Entretanto, se você tiver um efeito parasimpático, a razão para a ação parasimpática é bradicardia, redução da função cardíaca. Ele é um cardioinibidor. Isso faz também que o volume sistólico diminua. Efeito, então, inotrópico negativo. Porém, se eu tiver ativação simpática, eu tenho maior frequência cardíaca, portanto, também terei maior força de contração, elevando o volume sistólico. Um efeito inotrópico positivo. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha, você retorne aos vídeos e espero você em outros vídeos. Um abraço.